Olá, uma alegria estar aqui com você. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para o direito penal, principalmente para a parte geral do direito penal, que é a autoria mediata. O que é a autoria mediata? Chamada também de autoria de escritório. A autoria mediata ocorre quando nós temos um autor que fica por trás do crime, chamado de autor mediato ou indireto. E esse autor mediato ou indireto, ele que deseja praticar o crime. Só que ele não pratica o crime diretamente. O que ele faz? Ele se utiliza de alguém como mero instrumento do crime desejado pelo autor mediato. Então ele quer matar alguém, ele não mata essa pessoa diretamente. O autor mediato se utiliza de um terceiro, de uma pessoa, e essa pessoa é utilizada como mero instrumento do crime para praticar o crime desejado e querido pelo autor mediato. Então tem algumas observações importantes a serem feitas aqui em relação à atuação do autor mediato. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que autor mediato, na autoria mediata, não existe concurso de agentes. Muita gente confunde isso. Por quê? Qual é o motivo da confusão? A autoria mediata, ela é estudada quando a gente estuda o conceito de autor. E a gente estuda o conceito de autor no concurso de agentes, para diferenciar autor de partícipe. Então, o estudo da autoria mediata vem quando é feito o conceito de autor, quando é estudado o concurso de agentes. Mas é muito importante destacar que na autoria mediata não existe concurso de agentes. E por que não existe concurso de agentes? Porque na autoria mediata não existe liame subjetivo entre autor mediato, esse autor que fica por trás, e o instrumento do crime. Não existe vínculo subjetivo, não existe elo subjetivo entre autor mediato e instrumento do crime. Na verdade, não é o objetivo do instrumento do crime colaborar ou ajudar o autor mediato a praticar o crime que ele deseja. Na verdade, o instrumento do crime é utilizado pelo autor mediato. Por isso que ele é mero instrumento do crime. Então, na autoria mediata, em razão de não existir vínculo subjetivo, elo subjetivo, liame subjetivo entre autor mediato e o instrumento do crime, não existe concurso de agentes ou concurso de pessoas na autoria mediata. Um caso de autoria mediata será resolvida da seguinte forma: o autor mediato responde pelo crime e o instrumento do crime não responderá pelo crime. Outra coisa importante também que pouca parte da doutrina ressalta é que o instrumento do crime, para existir a autoria mediata, o instrumento do crime tem que praticar uma conduta. Se o instrumento do crime não praticar conduta, não existe autoria mediata, mas sim autoria direta daquele que a gente podia identificar como autor mediato. Então, toda vez que o instrumento do crime não for capaz de realizar uma conduta, e aí eu ressalto alguns exemplos. Por exemplo, o instrumento do crime atua sob coação física irresistível, sob sonambulismo, sob hipnose. Nesses três casos, o instrumento do crime não realiza conduta. E se ele não realiza conduta, não existe autoria mediata. Para existir autoria mediata, o instrumento do crime, ele tem que ser utilizado pelo autor mediato para a prática do crime desejado pelo autor mediato, mas o instrumento do crime tem que praticar, tem que ser capaz de praticar uma conduta. Se ele não praticar uma conduta, se existir uma das causas excludentes da conduta na atuação do instrumento do crime, haverá autoria direta por parte daquele que poderia ser autor mediato do crime. Agora, outra situação também que gera muita confusão é analisar quais os casos que são capazes de identificar a autoria mediata. Aqui eu acho que vale a pena a gente ter em mente aquela estrutura do crime. Por quê? Porque com a estrutura do crime a gente entende muito tranquilamente quais são as possibilidades de autoria imediata. Quais são as possibilidades em que o instrumento do crime não terá praticado o crime, terá sido utilizado como instrumento do crime pelo autor mediato. E aí eu vou ressaltar 4 situações em que isso acontece. A primeira, quando o instrumento do crime atua sem a parte objetiva do tipo. Segunda, quando o instrumento do crime atua sem a parte subjetiva do tipo.
Vou dar 2 exemplos. Imaginem, A quer furtar a casa de X. A é o autor mediato. E A, então, contrata B, um caminhoneiro, e diz para o caminhoneiro o seguinte: olha, eu quero fazer a mudança da minha casa. Então eu vou te esperar lá na minha casa sábado, de manhã. Você chega com um caminhão e vai pegar tudo que existe dentro da minha casa, porque eu vou levar essa mudança para uma outra cidade. E o caminhoneiro, então, chega na casa que ele supõe que é a casa de A, para o caminhão, arrecada todos os utensílios, todos os móveis, tudo que existe dentro da casa, coloca no seu caminhão e leva para outra cidade. Na verdade, aquela casa ali não era a casa de A, era a casa de X. E A, na verdade, praticou o crime de furto. E ele utilizou do caminhoneiro como mero instrumento do crime. Então vejam que neste caso aqui, o caminhoneiro não tinha consciência dos elementos objetivos do tipo. Ele não tinha consciência de subtrair coisa alheia móvel. E ele também, neste caso, ele não tinha dolo de subtrair coisa alheia móvel. Na verdade, houve um erro provocado por terceiro, um erro de tipo provocado por terceiro, por A, né, que contratou o caminhão de mudança, e o caminhoneiro foi utilizado como instrumento de A para furtar tudo que existia na casa de X. A sabia que X estava viajando, e aí então ele simulou essa situação, provocou o caminhoneiro em erro de tipo essencial, invencível, e o caminhoneiro então foi utilizado como mero instrumento do crime. Vejam que neste caso o autor do crime de furto ocorrido em relação à casa de X foi A. O caminhoneiro foi mero instrumento de A. O caminhoneiro agiu sem dolo. O caminhoneiro não tinha consciência dos elementos objetivos e também não tinha consciência dos elementos subjetivos do tipo. Então, neste caso, existe a autoria imediata, e vejam que o caminhoneiro, apesar dele não ter consciência dos elementos objetivos e do elemento subjetivo do tipo penal, vejam que ele praticou uma conduta, né? Ele praticou uma conduta, ele chegou lá, arrecadou todos os móveis, todos os utensílios da casa de X, mas ele agiu em erro, e erro provocado por A. Então A, na verdade, é o autor mediato. Então o primeiro exemplo de autoria imediata é quando o autor mediato, ele induz em erro de tipo ou erro de proibição o sujeito a agir em erro e realizar para o autor mediato o crime desejado pelo autor mediato. Agora, continuando ainda na estrutura do crime, nós temos também uma possibilidade em que o autor mediato pode provocar de forma errônea uma situação fática capaz de autorizar um instrumento do crime a agir amparado sob uma excludente de ilicitude, seja o estado de necessidade, seja a legítima defesa, seja o estrito cumprimento do dever legal, ou até mesmo o exercício regular do direito. Vou dar um exemplo para você. Imagine que A queira matar X. E A, então, bola o seguinte plano: eu vou utilizar B como instrumento para B matar X, que eu desejo matar X. Então ele chega para B, né? Eles estão todos numa festa, ele chega para B, sabe que B é muito nervoso, é um sujeito nervoso que anda armado, e ele diz o seguinte: olha, X está mexendo com a sua mulher. Tome cuidado que X está mexendo com a sua mulher. Toda hora eu vejo ele mexendo com a sua mulher. B, então, um sujeito nervoso que está armado, ele vai, então, tomar satisfação com X. E A, o autor mediato, sabe também que X é um sujeito perigoso, nervoso e anda armado. Então vejam que ele provocou ali uma situação que pode ensejar a legítima defesa. E aí então vamos imaginar que B vai tomar satisfação com X. E B chega para X e diz: ô rapaz, você está mexendo com a minha mulher? Que negócio é esse? X então empurra B. Empurra B e já saca a arma para atirar em B. B então, achando que está em legítima defesa,
dá um tiro em X e mata X. Vejam que neste caso, quem provocou esse contexto de agressão injusta, quem provocou toda essa situação foi A, o autor mediato. E vejam então que ele provocou essa situação para que B matasse X em legítima defesa. E na verdade, quem queria a morte de X era A, o autor mediato. Temos aqui um caso de autoria mediata, não é? Ainda em relação àquela estrutura do crime, nós temos o crime como um fato típico, ilícito e culpável. Em relação à culpabilidade, nós temos várias situações que podem dar ensejo à autoria mediata. Por exemplo, o autor mediato pode se valer de um inimputável para praticar o crime que ele deseja praticar. Então vamos imaginar que há autor mediato, chegue para uma criança de 6 anos e fale assim, olha, pega aquele celular ali para o tio. A criança de 6 anos pega o celular e, na verdade, acaba colaborando para que A subtraia o celular de outra pessoa. Então vejam que ele se utilizou de um inimputável, um menor, uma criança de 6 anos, para subtrair coisa alheia móvel que o autor mediato desejava praticar. Neste caso, temos autoria mediata. Além do fato do autor mediato se utilizar de um inimputável menor de 18 anos, de uma criança, ele pode também se valer de um sujeito embriagado. Né? Ele pode se utilizar do embriagado como mero instrumento do crime para esse embriagado praticar o crime que ele deseja praticar. Além dos casos que envolvem o primeiro elemento da culpabilidade, a imputabilidade, nós podemos ter também um caso de autoria mediata em que o autor mediato provoca um erro de proibição no instrumento do crime. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Você tem um amigo que mora na Holanda e ele vem para o Brasil e pergunta para você, olha, eu vou chegar no Brasil e eu queria saber se no Brasil é permitido o uso de drogas. O autor mediato, querendo que o seu amigo transportasse drogas para ele, ele diz o seguinte, olha, na verdade no Brasil só é proibido transportar ou usar grande quantidade de drogas, mas pequena quantidade de drogas é perfeitamente lícito. E aí então o autor mediato coloca 3 gramas de cocaína para o seu amigo transportar para ele numa viagem que os dois fazem à praia. Então vejam que o autor mediato provocou um erro de proibição em relação ao seu amigo. Vejam que ele, na verdade, é que praticou o crime. Ele se utilizou do amigo apenas como instrumento do crime que ele desejava praticar, que é transportar drogas até a praia. Então, existe aí também autoria mediata. E um outro caso envolvendo também o elemento da culpabilidade, que enseja a autoria mediata, é que pode alcançar a coação moral irresistível ou a obediência hierárquica, que influi no terceiro elemento da culpabilidade, né? A exigibilidade de conduta diversa. Então vamos imaginar que o sequestrador sequestre o filho de um gerente do banco e ligue para o gerente e diga, olha, se você não me trouxer 200 mil reais, eu mato seu filho que está sequestrado, está aqui comigo. E o gerente de banco, então, desesperado, vai lá, pega 200 mil reais e leva para o sequestrador do seu filho. Vejam que, na verdade, o gerente de banco, ele não cometeu o crime de furto. Quem cometeu o crime de furto foi o sequestrador, o autor mediato. Por quê? Porque o gerente de banco, ele agiu sob coação moral irresistível. Ele foi mero instrumento do crime praticado pelo autor mediato. Outro caso também que pode ensejar a autoria imediata, referente ao terceiro elemento do crime, a culpabilidade, é a obediência hierárquica. O que é a obediência hierárquica? Quando o superior hierárquico, havendo uma relação de direito público entre superior hierárquico e inferior hierárquico, o superior hierárquico dá uma ordem para o inferior cumprir, e essa ordem é ilegal, mas não é manifestamente legal.
E aí, então, o inferior hierárquico cumpre a ordem porque fica sem saber se aquela ordem é legal ou ilegal. E diante do fato de não saber se a ordem é legal ou ilegal, na dúvida, ele acaba obedecendo aquele poder hierárquico e cumprindo a ordem. Então, vamos imaginar que um delegado de polícia chega para o oficial de justiça e diga o seguinte, olha, ou para o investigador, e chega e diz, olha, vamos fazer uma busca e apreensão naquela casa. E o investigador diz o seguinte, mas cadê o mandado judicial? Não, o mandado judicial está saindo, já está chegando aqui para nós. Vamos lá fazer a busca e apreensão, que o mandado vai sair já agora. Já conversei com o juiz, o mandado judicial está a caminho. O investigador, acreditando naquela situação, diz, não é o ideal fazer uma busca e apreensão sem mandado judicial. Mas o superior hierárquico está dando uma ordem e diz que o mandado judicial está a caminho, então eu vou cumprir a ordem. Na verdade, não existia nenhum mandado judicial. O delegado de polícia estava determinando aquela busca e apreensão na casa de um inimigo que ele tinha. E ele acabou utilizando-se do investigador como mero instrumento do crime desejado por ele, autor imediato, delegado de polícia. Então vejam que se a gente analisar a estrutura do crime, a gente consegue identificar todos os casos de autoria imediata sem precisar decorar nada, não é? Então, nós temos 4 possibilidades de autoria imediata. Quando o instrumento do crime atua sem a parte objetiva do tipo, quando o instrumento do crime atua sem a parte subjetiva do tipo, quando o instrumento do crime atua imaginando estar amparado numa excludente de ilicitude, e quando o instrumento do crime atua sem culpabilidade. E aí nós podemos dar vários exemplos, né? Da culpabilidade, o caso do autor imediato que age, usa o instrumento do crime, um inimputável, uma criança, um embriagado, um sujeito drogado, coação moral irresistível e obediência hierárquica. Temos o erro de tipo e o erro de proibição provocado pelo autor imediato em relação ao instrumento do crime. Todas essas situações vão configurar uma espécie de autoria imediata. Conclusão: na autoria imediata não existe concurso de agentes. O instrumento do crime não atua com liame subjetivo, ele não quer ajudar o autor imediato. Ele atua sem a percepção de que está praticando algo ilícito ou algo criminoso. A solução será: o autor imediato responderá pelo crime, o instrumento do crime não responderá por nada. Então, muito atenção quanto a esse tema, autoria imediata. Embora autoria imediata seja um tema tratado em todos os manuais quando a gente estuda concurso de agentes, porque é uma espécie de autoria, e a gente estuda as espécies de autoria quando a gente está estudando a diferença entre autor e partícipe no concurso de agentes. Autoria imediata não configura concurso de agentes. E volto a repetir, não configura concurso de agentes porque não existe liame subjetivo entre autor imediato e instrumento do crime. Outra coisa importante para a gente fechar esse tema: para existir autoria imediata, o instrumento do crime tem que realizar uma conduta. Se o instrumento do crime não realizar uma conduta, aquilo que a gente poderia vislumbrar como autoria imediata é, na verdade, autoria direta, não existe autoria imediata. Se o instrumento do crime não realizar uma conduta, o que acontece? Por exemplo, quando o instrumento atua sob coação física irresistível, sonambulismo e hipnose, neste caso, a gente não tem autoria imediata, mas temos sim autoria imediata. Então, se cair uma questão de marcar envolvendo coação física irresistível, sonambulismo e hipnose, nesses casos, se o instrumento do crime atuou sob coação física irresistível, sonambulismo ou hipnose, não há autoria imediata, porque o instrumento do crime não realizou nenhuma conduta. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de direito penal. Um grande abraço.